O que deveria ter sido uma semana de preparativos finais e ansiedade feliz se transformaria em um pesadelo que chocaria não apenas uma pequena cidade, mas toda a Austrália. O desaparecimento de Stephanie revelaria uma mente perturbada, operando nas sombras. Alguém que havia passado despercebido enquanto planejava atos inimagináveis. Este caso exporia como predadores podem se esconder à vista de todos, e como um único momento pode transformar para sempre a vida de uma família e de uma comunidade inteira. Lytton, uma pequena cidade rural em New South Wales, Austrália, abrigava cerca de 11 mil habitantes em 2015. Conhecida por sua tranquilidade, a comunidade era um lugar onde todos se conheciam e crimes violentos eram praticamente desconhecidos. As ruas seguras e o ambiente acolhedor tornavam Lytton um local ideal para famílias criarem seus filhos sem grandes preocupações com segurança. Era um cenário de calma, onde vizinhos acenavam uns para os outros, e o maior delito registrado costumava ser algo tão inofensivo quanto o vandalismo. Esse contexto pacífico tornava a cidade um refúgio para quem buscava uma vida simples e comunitária, longe da agitação das grandes metrópoles. Nesse ambiente, Stephanie Scott, de 26 anos, brilhava como uma figura querida. Professora de inglês e teatro na Lytton High School, ela conquistava a todos com sua personalidade calorosa e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Seus alunos a adoravam, sempre rindo durante suas aulas dinâmicas e envolventes. Filha de Robert e Marilyn Scott, Stephanie seguiu os passos do pai, um respeitado educador e diretor de escola, herdando dele a paixão por ensinar. Conhecida carinhosamente pelo apelido Button entre os familiares, ela era descrita como inteligente, dedicada e alguém que se importava profundamente com seus estudantes, colocando um cuidado especial em suas aulas e ganhando o respeito de colegas e da comunidade escolar. A vida pessoal de Stephanie era igualmente vibrante, marcada por um amor duradouro com Aaron Leeson Woolley. Os dois se conheceram ainda adolescentes, trabalhando juntos em um pequeno supermercado IGA na cidade de Canovindra, onde começaram a namorar entre os corredores da loja. O relacionamento, que já durava quase uma década, sobreviveu à distância quando Stephanie foi estudar ensino na Charles Sturt University, em Wagga Wagga, enquanto Aaron permaneceu em Canovindra. Em 2014, durante uma viagem romântica à Tailândia, Aaron propôs casamento, e Stephanie aceitou com entusiasmo. O casal, agora vivendo juntos em Lytton, onde Aaron trabalhava em um açougue local, planejava selar sua união em 11 de abril de 2015, no sábado após a Páscoa. Perfeccionista por natureza, Stephanie dedicou meses aos preparativos do casamento, cuidando de cada detalhe para garantir que o dia fosse inesquecível. A festa de despedida de solteira já havia sido realizada e a lua de mel no Tahiti estava reservada, prometendo um momento de celebração após a cerimônia. Ela planejou até mesmo os menores detalhes, como usar potes de terracota com os nomes dos convidados como marcadores de lugar. O único item ainda pendente era aperfeiçoar a primeira dança do casal, para a qual Stephanie e Aaron vinham tomando aulas com dedicação. Sua empolgação era evidente, e ela compartilhava com os alunos histórias sobre o vestido e o cardápio, mostrando sua alegria pelo grande dia que se aproximava. Na noite de 4 de abril de 2015, Aaron Leeson Woolley foi sozinho a uma festa fora de Lytton, enquanto Stephanie Scott ficou em casa, dedicada aos preparativos finais para seu casamento e para suas aulas. O casal trocou mensagens ao longo da noite, mantendo contato até por volta das 22h30, quando se despediram por texto. Na manhã seguinte, 5 de abril, um domingo de Páscoa, Stephanie enviou uma mensagem a Aaron informando que estava a caminho da Lytton High School para finalizar os planos de aula para a professora substituta que cobriria suas turmas durante a lua de mel. Era uma tarefa que refletia sua dedicação aos alunos, garantindo que tudo estivesse organizado. Durante o dia, Aaron tentou ligar para ela várias vezes,
mas as chamadas não foram atendidas, um comportamento incomum para Stephanie, que sempre respondia prontamente. Quando Aaron retornou para casa às 19h20 daquele domingo, notou que o carro de Stephanie não estava na garagem e não havia sinal dela. Isso era completamente fora do padrão, já que Stephanie era conhecida por sua organização e pontualidade. Ela estava radiante com o casamento iminente, compartilhando detalhes entusiasmados sobre o vestido e o cardápio com seus alunos, o que tornava seu silêncio ainda mais preocupante. Aaron tentou conter o pânico, pensando que talvez o estresse do casamento pudesse tê-la levado a precisar de um momento sozinha. Mas a falta de contato era alarmante. Ele mal conseguiu dormir naquela noite, consumido pela preocupação. No dia seguinte, às 16h30 de 6 de abril, após mais de 24 horas sem notícias, ele decidiu entrar em contato com a família de Stephanie, que também não tinha informações sobre seu paradeiro. Sem respostas, Aaron dirigiu-se à polícia de Lytton na tarde de 6 de abril para reportar o desaparecimento de Stephanie. Como o carro dela também não foi encontrado, a primeira hipótese levantada foi a possibilidade de um acidente de trânsito, talvez com o veículo preso em uma vala ou riacho. A polícia agiu rapidamente, mobilizando helicópteros para buscas aéreas na região ao redor de Lytton. A investigação voltou-se para a Lytton High School, o último lugar onde Stephanie foi vista. A escola, cercada por portões de aço trancados, tinha segurança reforçada, e apenas pessoas autorizadas, como Stephanie, possuíam chaves. No domingo de Páscoa, poucas pessoas estavam no local devido ao feriado, o que limitava o número de testemunhas, mas também facilitava o trabalho inicial da polícia. Os investigadores descobriram que o alarme da sala de Stephanie foi desarmado às 13h31 e rearmado às 13h38, confirmando que ela esteve na escola naquele horário. No entanto, não havia mais pistas após esse momento. O recurso Find My iPhone estava desativado desde sábado e não havia movimentações nas contas bancárias ou nas redes sociais de Stephanie, o que aumentava a preocupação. A ausência de atividade digital ou financeira sugeria que algo grave havia ocorrido. A escola, praticamente vazia por ser feriado, oferecia poucas pistas iniciais, mas a polícia continuou a explorar o local em busca de qualquer indício. No dia 7 de abril, a busca por Stephanie ganhou força com a mobilização da comunidade de Lytton. Um apelo nas redes sociais foi compartilhado mais de 1.500 vezes em poucas horas, demonstrando o impacto de seu desaparecimento em uma cidade tão unida. Centenas de moradores se juntaram às buscas, percorrendo trilhas, estradas e áreas próximas. A família de Stephanie, especialmente sua mãe Marilyn, enfrentava a angústia crescente, temendo o pior à medida que a data do casamento, 11 de abril, se aproximava. A esperança de encontrá-la viva diminuía rapidamente, e a comunidade, chocada com a possibilidade de algo grave ter acontecido em um lugar tão pacífico, se unia em solidariedade, mas com um sentimento de desespero crescente. As buscas por Stephanie Scott em Lytton ganharam novas pistas em 7 de abril de 2015, quando testemunhas começaram a fornecer informações cruciais. Uma pessoa que estava perto da Lytton High School no domingo de Páscoa relatou ter ouvido, por volta das 14 horas, sons que pareciam objetos sendo arrastados pelo chão. Essa testemunha também notou o carro de Stephanie estacionado sob uma passagem coberta da escola, mas pouco depois, o veículo não estava mais lá, o que levantou suspeitas sobre o que poderia ter acontecido. Outra testemunha, uma funcionária da escola, trouxe um relato ainda mais inquietante. Na segunda-feira, 6 de abril, ela teve uma conversa estranha com um dos faxineiros da escola. Ao perguntar se ele havia visto Stephanie antes de seu desaparecimento, ele negou, mas quando questionado se ela poderia ter fugido por nervosismo com o casamento, ele deu uma risada inadequada e desconfortável, deixando a funcionária com uma sensação de estranheza. Além disso, ela notou arranhões visíveis no rosto do faxineiro, o que aumentou as suspeitas. O faxineiro em questão era Vincent Stanford,
um jovem de 24 anos que vivia com sua mãe em Lytton. Ele entrou no radar da polícia como pessoa de interesse quando foi questionado sobre sua presença na escola no domingo. Vincent afirmou que esteve no local apenas para esvaziar as lixeiras, embora não estivesse escalado para trabalhar naquele dia. Ele também disse que, após deixar a escola, foi fazer compras em um supermercado local, o Golden Apple. No entanto, quando os policiais contataram a loja, descobriram que ela estava fechada no domingo de Páscoa, revelando a primeira inconsistência na história de Vincent. Essa mentira fez com que a polícia decidisse investigar mais a fundo, considerando-o um suspeito em potencial no desaparecimento de Stephanie. Com a permissão da mãe de Vincent, a polícia revistou a casa dele enquanto ele estava ausente. Durante a busca, os oficiais encontraram um conjunto de chaves escolares com um cordão vermelho e branco, idêntico ao descrito como pertencente a Stephanie. Essa descoberta foi um marco importante, sugerindo uma conexão direta com a vítima. Quando Vincent retornou à casa durante a revista, os policiais agiram rapidamente, apreendendo seu carro para uma inspeção mais detalhada. A presença das chaves e a mentira sobre o supermercado intensificaram as suspeitas, levando a uma investigação mais minuciosa de suas ações e pertences. No carro de Vincent, a polícia encontrou evidências perturbadoras. Placas de MDF com manchas que pareciam ser de sangue, sugerindo que algo grave havia ocorrido. Além disso, marcas de pneus encontradas fora da casa não correspondiam aos pneus do veículo de Vincent, indicando que outro carro poderia estar envolvido. No jardim da residência, os policiais descobriram um preservativo usado, com a embalagem correspondente localizada dentro do quarto de Vincent, o que levantou ainda mais questões sobre suas atividades. No banco do passageiro do carro havia uma câmera fotográfica, que Vincent permitiu que os policiais examinassem sem hesitação, um movimento que se provaria um erro crítico. Ao ligar a câmera, os investigadores ficaram horrorizados com o que encontraram. As primeiras imagens mostravam um corpo feminino queimado em uma área florestal. Vincent tentou justificar as fotos, alegando que eram de um filme e que as achou engraçadas, mas a polícia imediatamente reconheceu que o corpo era de Stephanie Scott. Essa descoberta chocante confirmou que Vincent estava diretamente ligado ao desaparecimento dela, apontando para um crime muito mais grave do que inicialmente imaginado. As imagens combinadas com as chaves e as manchas de sangue formaram um quadro alarmante que colocou Vincent como o principal suspeito. Em 8 de abril de 2015, a investigação sobre o desaparecimento de Stephanie Scott deu um passo decisivo com a prisão de Vincent Stanford, um faxineiro de 24 anos que trabalhava na Lytton High School, onde Stephanie era professora. A polícia o deteve por suspeita de envolvimento no desaparecimento e possível homicídio, com base nas evidências encontradas em sua casa e carro, incluindo chaves escolares idênticas às de Stephanie e fotos perturbadoras em sua câmera. Nesse mesmo dia, o carro de Stephanie, um Mazda vermelho, foi encontrado abandonado em um campo a cerca de 8,5 km da escola, em uma área cercada por ervas altas, o que reforçou a ideia de que ela não deixou o veículo ali por vontade própria. Apesar dessa descoberta, o corpo de Stephanie ainda não havia sido localizado, mantendo a comunidade e a família em angústia. A análise do telefone e do laptop de Vincent revelou um conteúdo digital alarmante que expôs a gravidade de seu comportamento. Os dispositivos continham milhares de fotos de meninas menores de idade, algumas tiradas dentro da própria Lytton High School, outras retiradas da internet, incluindo imagens de cunho sexual explícito e até cenas de bestialidade. Além disso, havia fotos de mulheres da cidade sendo seguidas sem o conhecimento delas, indicando um padrão claro de perseguição. Vincent documentava obsessivamente essas atividades, com registros detalhados que sugeriam um comportamento de stalking prolongado e planejado, voltado especialmente para alvos vulneráveis, como uma menina de 12 anos da escola,
sobre quem ele mantinha quase 2.000 imagens e anotações detalhando sua rotina. No dia 9 de abril, apenas um dia após sua prisão, Vincent foi formalmente acusado de homicídio, mesmo sem o corpo de Stephanie ter sido encontrado. As evidências físicas, como as chaves, as manchas de sangue nas placas de MDF e as imagens na câmera combinadas com o conteúdo digital, foram consideradas suficientes para sustentar a acusação. A busca pelo local onde as fotos do corpo queimado foram tiradas continuou, com a polícia focada em identificar a área florestal mostrada nas imagens. A acusação veio há apenas uma semana do que deveria ser o dia do casamento de Stephanie, marcado para 11 de abril, intensificando o impacto emocional sobre sua família e a comunidade de Lytton, que ainda se agarrava à esperança de encontrá-la viva. Em 10 de abril, novas evidências surgiram quando uma testemunha relatou ter visto, no domingo de Páscoa, por volta das 16 horas, um homem jogando um laptop em um canal próximo à cidade. Mergulhadores da polícia foram enviados ao local e recuperaram o dispositivo, que foi confirmado como pertencente a Stephanie. Essa descoberta reforçou a conexão de Vincent com o crime e direcionou as buscas para áreas próximas, incluindo campos e uma vinícola, onde o carro dela foi encontrado. Enquanto isso, um santuário improvisado em frente à Lytton High School crescia, com moradores deixando flores, velas e mensagens em homenagem a Stephanie. A família, incluindo Aaron e os pais de Stephanie, visitou o local, onde foram vistos consolando-se enquanto liam as mensagens de apoio, em um cenário marcado por profunda tristeza. Naquele mesmo dia, 10 de abril, a busca chegou a um desfecho trágico. A 96 quilômetros da Lytton High School, no Cocoparra National Park, o corpo queimado de Stephanie foi encontrado apenas um dia antes da data planejada para seu casamento. Exames revelaram que ela sofreu 40 golpes na cabeça, resultando em trauma contundente, e foi esfaqueada no pescoço antes de ser incendiada. A brutalidade do crime chocou a comunidade, confirmando os piores temores sobre o destino de Stephanie e marcando um fim devastador para a esperança de sua família. Em 10 de abril de 2015, Vincent Stanford, já preso, pediu voluntariamente para falar com a polícia, sem saber que o corpo de Stephanie Scott havia sido encontrado no Cocoparra National Park. Durante a entrevista, ele confessou o crime em detalhes perturbadores, revelando a frieza de suas ações. Ele admitiu que, ao ver Stephanie na sala de professores da Lytton High School no domingo de Páscoa, sentiu uma compulsão incontrolável de matá-la. Vincent descreveu como observou Stephanie trabalhando no computador, com a porta do banheiro aberta, e decidiu agir, sem qualquer motivo pessoal contra ela. Sua confissão, dada com uma calma desconcertante, chocou os investigadores, que notaram sua total falta de remorso ou emoção ao relatar o ocorrido. As evidências apontaram para uma premeditação clara. Vincent revelou que, após ver Stephanie, voltou para casa para buscar o que chamou de kit de estupro, contendo algemas, Viagra, uma faca de 40 centímetros e produtos de limpeza. Antes de retornar à escola, ele fez pesquisas no Google, incluindo termos como noiva estupro, noiva raptada com vestido de casamento e necrofilia, indicando intenções sinistras. Quando Stephanie terminou seu trabalho e se preparava para sair, ela passou por Vincent, sorriu e desejou Feliz Páscoa. Nesse momento, ele a agarrou por trás com a mão direita sobre sua boca e o braço esquerdo ao redor de sua cintura, arrastando-a para uma sala de armazenamento enquanto ela lutava desesperadamente, arranhando seu rosto. Na sala de armazenamento, Vincent cometeu um crime brutal. Ele golpeou Stephanie 40 vezes no rosto com força suficiente para fazê-la desmaiar, deixando-a inconsciente no chão. Enquanto ela estava indefesa, ele a agrediu sexualmente, um ato que mais tarde tentou negar, mas que as evidências, incluindo o preservativo encontrado, contradisseram. Para garantir sua morte, Vincent a esfaqueou no pescoço com a faca que trouxe. Ele descreveu o ataque com uma frieza alarmante, admitindo que foi um pouco louco e que usou fita adesiva amarela para tentar conter o sangramento, um detalhe
que reforça a natureza calculada e desumana de suas ações. Após o crime, o comportamento de Vincent foi igualmente perturbador. Ele voltou para casa com calma, onde preparou e comeu um sanduíche de queijo acompanhado de uma xícara de café, como se nada tivesse acontecido. Depois, retornou à escola para limpar a cena do crime, usando uma lavadora de alta pressão para remover vestígios de sangue. Ele colocou o corpo de Stephanie no porta-malas de seu próprio carro, um Mazda vermelho, e dirigiu até sua casa, deixando o veículo estacionado atrás de um galpão no quintal durante a noite. Vincent conversou normalmente com sua mãe e irmão, sem demonstrar qualquer sinal de inquietação, enquanto o corpo de Stephanie permanecia no carro. Na manhã seguinte, 6 de abril, Vincent dirigiu o carro de Stephanie até o Cocoparra National Park, a cerca de 50 a 70 quilômetros da escola. Lá ele removeu o corpo do porta-malas, colocou-o no chão e cobriu-o com galhos e gasolina antes de atear fogo. Ele admitiu ter tirado fotos do corpo queimado como uma lembrança do crime, um ato que revelou sua mentalidade doentia. No caminho de volta, Vincent descartou pertences de Stephanie, como seu anel de noivado e carteira de motorista, em lixeiras ao longo da rota e abandonou o carro em um campo a 8,5 km de Lytton. Esses itens nunca foram recuperados, pois já haviam sido levados para aterros sanitários quando a polícia começou a investigar. A investigação do caso de Stephanie Scott revelou um elemento inesperado em 10 de junho de 2015, quando a polícia prendeu Marcus Stanford, irmão gêmeo idêntico de Vincent, em Adelaide, Austrália do Sul. Vincent havia enviado a Marcus o anel de noivado e a carteira de motorista de Stephanie, itens que ele tirou da vítima após o crime. Marcus, sabendo da origem questionável desses objetos, vendeu os anéis em uma joalheria e queimou a carteira para destruir evidências. Essa segunda prisão chocou ainda mais a família de Stephanie e a comunidade de Lytton, que já lidava com a brutalidade do assassinato. A relação entre os gêmeos idênticos levantou preocupações, pois o compartilhamento de DNA poderia complicar a investigação, já que testes genéticos não diferenciariam os irmãos. Marcus justificou suas ações como lealdade equivocada ao irmão, mas sua cumplicidade intensificou o horror sentido por todos. O perfil psicológico de Vincent Stanford, revelado durante a investigação, expôs uma mente profundamente perturbada. Desde os 7 anos, ele relatava fantasias violentas sobre matar pessoas, e aos 12 anos já havia tentado estrangular uma professora, um incidente que levou à sua expulsão de uma escola na Holanda. Diagnosticado com autismo e transtorno desafiador opositivo em um centro psiquiátrico para adolescentes, Vincent admitiu aos psicólogos que quase não sentia emoções, afirmando que precisava simulá-las para interagir com os outros. Ele descreveu uma incapacidade de se conectar emocionalmente, exibindo uma frieza que chocou os investigadores. Sua falta de empatia e remorso foi evidente em suas interações com a polícia, onde ele falava do crime com indiferença, como se estivesse discutindo algo trivial. Além do assassinato de Stephanie, o histórico de Vincent revelou um padrão alarmante de violência e perseguição. A polícia encontrou quase 2.000 fotos de uma menina de 12 anos em seu telefone, tiradas na Lytton High School, acompanhadas de anotações detalhando sua rotina. Ele planejava sequestrá-la com uma entrada em seu diário dizendo: "Sozinha em casa 15 horas e 40 minutos, tempo suficiente para sequestrar." Vincent também seguia outras mulheres em Lytton, incluindo uma funcionária de um supermercado e uma colega de Stephanie, registrando seus horários e movimentos. Essas descobertas indicavam que Stephanie não foi uma vítima isolada, mas sim parte de um comportamento obsessivo e predatório que poderia ter vitimado outras pessoas se não fosse interrompido. Em julho de 2016, Vincent Stanford compareceu ao Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul e se declarou culpado pelas acusações de homicídio e agressão sexual agravada. Psicólogos que o avaliaram concluíram que ele era um assassino em série em formação, destacando sua falta de emoção, sadismo e potencial para cometer mais crimes.
O juiz o condenou à prisão perpétua pelo assassinato, sem possibilidade de liberdade condicional, e a 15 anos por agressão sexual agravada, também sem chance de soltura. A sentença refletiu a gravidade do crime e o perigo que Vincent representava para a sociedade, garantindo que ele permanecesse preso pelo resto da vida. O impacto do caso foi devastador e duradouro para a comunidade de Lytton. Marcus, por sua cumplicidade, foi condenado a 15 meses de prisão, sendo libertado em outubro de 2016, mas enfrentou rejeição da comunidade que o considerava indesejado. No dia que seria o casamento de Stephanie, 11 de abril de 2015, a comunidade se reuniu para um memorial, vestindo amarelo, sua cor favorita, e tocando a música escolhida para a primeira dança, Making Memories of Us, de Keith Urban. Aaron, o noivo de Stephanie, encontrou um novo amor em 2021, tentando seguir em frente. Tragicamente, o pai de Stephanie, Robert, morreu um ano após o crime, esmagado por uma árvore em um acidente, sendo sepultado no mesmo local que a filha. A perda de Stephanie deixou marcas permanentes em todos que a conheciam.